Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder mais um exercício contextualizado falando sobre transformações geométricas na página 269. Acompanhe a questão do número 9. Diz o seguinte: em relação ao estudo das transformações geométricas, assinala a alternativa incorreta. Letra A. Ao multiplicarmos as coordenadas dos vértices de um polígono por um fator inteiro e positivo, a figura obtida será uma ampliação da original. Vimos na nossa questão de número 8 o seguinte, que quando nós multiplicamos uma coordenada por um fator positivo, nós percebemos que acontece uma ampliação da figura. Isso é correto, portanto, a letra A está correta. Já na nossa letra B, diz o seguinte: ao multiplicarmos as coordenadas dos vértices de um polígono por um fator inteiro e negativo, a figura obtida será uma redução da original. Pessoal, quando nós, na questão de número 8, multiplicamos as coordenadas por um fator negativo, o que aconteceu? A nossa figura, ela não ampliou, ela não reduziu, ela sofreu uma reflexão duas vezes e em seguida uma rotação, tudo bem? Então ela sofreu reflexão seguida de rotação. Professor, então não acontece quando eu multiplico por fatores negativos uma redução? Não, tá certo? Então, por conceito, nós marcaríamos a nossa letra P. Mas vamos analisar a letra C. Diz o seguinte: na reflexão de uma figura em relação ao eixo x, as coordenadas das abscissas são preservadas, enquanto as ordenadas são multiplicadas por menos 1. Então, ele está falando em uma reflexão em relação ao eixo x. Observem aqui, pessoal. Como nós vamos falar de uma reflexão em relação ao eixo x, pessoal, os valores de x ficam positivos, porém os valores de y ficam negativos. É isso que ele está falando aqui, ó. A reflexão em relação ao eixo x, as coordenadas das abscissas, ou seja, dos valores de x, são preservadas. Então, percebam, as coordenadas, os valores de x, quando eu faço a reflexão dessa figura, dessa posição para o quarto quadrante, o que acontece, professor? Perceba, os valores de x permanecem o mesmo, mas os valores de y eles saem de positivo para negativo. Tudo bem? Então, letra C está correta. Já na letra D, na reflexão de uma figura em relação ao eixo y, as coordenadas das ordenadas, ou seja, os valores de y, são preservados, enquanto os valores de x são multiplicados por menos 1. Então, pessoal, observem isso aqui, ó. Quando eu saio do segundo quadrante, do primeiro quadrante, na verdade, para o segundo quadrante, o que acontece com os valores de y? Os valores de y eles permanecem os mesmos. Porém, os valores de x eles vão variar, eles vão alterar de positivo para negativo. Tudo bem? É isso que a nossa letra D nos faz pensar. Tudo certo? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Bons estudos.